pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os conceitos de relatórios, tá? No Elipse E3, pessoal, ele tem, né, na verdade, um objeto ou recurso para geração de relatórios muito bacana, tá? Por que é bacana? Porque ele permite que você personalize o seu relatório da forma que você achar melhor, tá? Então o Elipse E3 ele tem aí muitos recursos que você pode montar o relatório conforme o padrão da sua empresa, o padrão da empresa que você está prestando serviço ou vai desenvolver o supervisório, tá? Nesse modelo de relatório você pode inserir imagens, gráficos, tabelas, enfim, você pode customizar ele da forma que você achar melhor, tá? Bom, para poder ensinar vocês a trabalhar com relatório, gente, eu decidi criar dois módulos, né? Ou seja, eu vou quebrar essa aula em duas partes, sendo a primeira esta, né, que eu vou ensinar hoje, e a outra na aula que vem, tá? Por que eu resolvi quebrar em duas partes? Porque a manipulação de relatório, gente, além da parte de layout, que você tem que criar um layout, você também tem a parte de scripts, né? Scripts personalizados. Então, para não ficar aquele negócio muito volumoso, ficar aquela aula muito extensa, eu resolvi quebrar em duas partes, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos entender como criar um layout de relatório, como inserir, né, os dados em formato de tabela. Hoje eu vou mostrar para vocês como inserir em formato de tabela e como imprimir esses dados, né? Numa próxima aula, ou seja, na próxima aula em si, aí eu vou ensinar vocês a trabalhar com gráficos, né? Ou seja, como vocês podem inserir gráficos no relatório, e vou ensinar alguns scripts personalizados para vocês exportarem, né, esse relatório em formato de PDF, Excel, texto, enfim, tá? Eu vou quebrar essa aula em duas partes justamente para não ficar muito volumoso. Então hoje nós vamos entender o conceito de layout, vamos entender como é o processo para se mostrar os dados, né, do relatório através de uma consulta, e na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, mão na massa. Na aba Organizer, gente, vocês vão perceber aqui que tem um objeto chamado relatórios, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito, inserir relatório em, e escolhe o projeto, né, que vocês estão trabalhando. No meu caso aqui é a escada no Nueca, né? No caso de vocês, vocês vão inserir o nome do projeto atual aí que vocês estão lidando, né? Bom, vocês perceberam que criou aqui o layout do relatório, né? Mas antes de sair desenvolvendo, deixa eu fazer algumas observações aqui, tá? Primeira delas, os dados que eu vou pesquisar e mostrar no relatório são os dados daquela tabela nível, né? Aquela tabela nível que eu já tenho trabalhado aí durante praticamente todos os últimos meses. No último mês eu acho que eu tenho trabalhado, se não me engano, com essa tabela nível, né? Que aqui eu tenho o campo de dados trace timestamp, que seria data e hora, e aqui eu tenho a coluna nível do tanque, tá? Então eu vou pegar essas informações aqui para mostrar lá no meu relatório, tá bom? Na aula passada eu criei, né, um mecanismo para mostrar os dados através de gráfico, né? Você faz uma pesquisa aqui por data e hora, clique em pesquisar, e esses dados eram modelados através de gráfico e eram mostrados aqui também nessa tabela, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um relatório desses dados, né, que nós já estamos trabalhando, né, ao longo das aulas aí. Então os dados que eu vou gerar aqui através de relatório, gente, são os dados da minha tabela, né, que seria o data e hora e o nível do tanque, tá ok? Um ponto muito importante aqui. Eu preciso criar uma tela nova para poder gerar relatório? Não, você não precisa. Basta apenas você inserir um botão para gerar relatórios, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom,
Criado aí o relatório, gente, o que a gente precisa fazer, tá? Vamos aqui na aba Organizer. Deixa eu explicar algumas coisas. Primeiro, o nome desse relatório é muito importante, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome dele, vou clicar com o botão direito e vou renomear esse cara para relatório nível. Por que eu renomeei esse cara? Porque eu preciso identificar ele no meu projeto, né? Então eu sei que relatório nível é um objeto de geração de relatórios para essa tabela aqui chamada nível, tá? É um nome personalizado que vai me ajudar a identificar o relatório aí no projeto, tá? Gente, toda vez que você cria um relatório, logo de cara, o Ellipse 3 já associa uma consulta para ele, tá? Então é automático isso daqui. Quando você cria um relatório, o Ellipse 3 automaticamente já cria para você uma consulta, tá? Gente, vocês perceberem que eu tô meio com a voz um pouco ruim, eu tô dando uma pausa, é porque minha garganta tá terrível, tá? Esse frio tá acabando aí comigo. Bom, toda vez que você cria, então, um objeto de relatório, automaticamente o Ellipse cria para você uma consulta, né? E isso tem sentido. Por quê? Porque se você vai mostrar os dados históricos, né, você tem que consultar esses dados de algum lugar. Concorda comigo? Então, no caso aqui, nós vamos consultar a tabela nível tanque. No meu caso aqui, né? No caso de vocês vai ser diferente, tá? O nome da tabela. Eu vou consultar aqui a nível tanque, ok? Então, todos os dados que eu for mostrar aqui no meu relatório, todos, tá? Vão estar associados, gente, a essa consulta que vocês vão configurar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito em cima de consulta e vou selecionar a opção configurar. A partir do momento que eu clico aqui na opção configurar, né, ele pede para mim, bom, insira, né, o servidor, ou o nome do servidor que você tem do banco de dados. No caso aqui eu vou inserir o meu servidor banco escada, né, que eu já havia criado anteriormente. Vou dar um OK e tem que escolher uma tabela, tá, gente? A tabela aqui que eu vou escolher é a tabela nível tanque. Pronto. Agora, essa tela de consulta, ela tem que ser um espelho daquela tela anterior que eu tinha, né? Qual tela, professor? Lembra na aula passada que eu tinha um campo de pesquisa? Entre com a data inicial, entre com a data final, clique em pesquisar e ele preenche todos os dados baseado naquele filtro por data. Então, a gente vai trabalhar com o mesmo sentido, tá? O nosso relatório é interessante que ele seja filtrado por data e hora, né? Inclusive, nós temos aqui um campo, aqui no Ellipse 3, né? Que é um campo que é destinado, né, a salvar a data e hora e o dado. Então, a gente vai fazer uma pesquisa com um filtro. Um filtro de data e hora. Vamos lá. Então, quais campos eu vou utilizar? Data e hora e nível do tanque, tá? O título, gente, eu posso colocar aqui, né, um título personalizado, né? Então, vou colocar, por exemplo, aqui para o campo E3 timestamp, que é o campo de data e hora, eu vou colocar a informação data e hora e o nível do tanque eu vou colocar nível, né? E aqui no SQL eu vou colocar uma condição para fazer um filtro por data e hora, né? Então eu preciso colocar aquele where, né? Então eu coloco um where. Eu preciso colocar aqui qual que é a minha tabela? A minha tabela aqui é nível.tank.e3 timestamp, né? Aliás, data, isso, onde o meu campo E3 timestamp, né, da tabela nível tanque tem que ser maior ou igual a, vamos colocar aqui, ó, hashtag maior, menor, % a uma data inicial, né? Então vou colocar aqui uma
uma data inicial e é um script que vocês já sabem como desenvolver, né, gente? O meu campo de data tem que ser menor ou igual a uma data final, né? Uma data final aqui, fechar o parênteses. Ou seja, criei duas variáveis, né? Olha lá. Já apareceu aqui para mim duas variáveis. Então, eu vou selecionar os dados onde o meu campo de data e hora tem que ser maior ou igual à data inicial e menor e maior ou igual e menor e igual a uma data final, que são os campos aqui de variáveis, né? Vamos ver se a gente consegue visualizar. Vamos digitar uma data inicial. Então vamos colocar aqui, ó, dia 3/5/2020, dia 3/5/2020. Vamos colocar aqui, ó, 19h43, a data inicial, né? 19h43. Essa é a data inicial. E a data final, vamos colocar 19h43:11. 19h43:11, né? Olha aí. Então já mostrou para mim as informações das 7 horas e 43 minutos e 6 segundos até 7 horas e 43 minutos e 11 segundos, né? Acho que eu vou até colocar um pouco mais, ó. Vou colocar até 18 para variar aqui o valor, né? Vai ter uma variaçãozinha aqui no valor. Então, eu vou colocar esse cara como empty. Empty. Vamos visualizar para colocar a data de novo. Então, 43 inicia a 43 e termina a 43:18. Pronto. Aí eu tenho uma informação aqui de 23:34. Pronto. Minha consulta está funcionando perfeitamente aí, tá? Gente, eu não fiz nada de novo aqui, né? Não fiz nada de inovador aqui, tá? O que eu acabei de fazer é uma consulta simples, né? Baseado por duas variáveis. Uma é a data inicial e a outra é a data final, né? E eu vou manipular essas variáveis, data inicial e data final da minha query, né? Dentro de um script. Nós vamos ver daqui a pouquinho, dentro desse script aqui, tá? Então, quando eu clicar, por exemplo, no botão chamado relatório, gerar relatório, por exemplo, ele vai buscar as informações do campo data inicial, buscar as informações do campo data final, tá? Salvar dentro da consulta 1 desse objeto de relatório e gerar, né, os dados aqui em formato de tabela, aqui no meu relatório, baseado nesses campos de pesquisa, tá? Bom, então a minha consulta 1 já está criada, já está tudo ok. Agora vamos entender como é que funciona o objeto relatório. Gente, o objeto relatório ele tem 3 seções: Page Header, Details e Page Footer, tá? O que significa cada uma delas? Page Header é o cabeçalho do meu relatório. Details vamos dizer assim, o campo de dados, né? Ou seja, o que eu vou mostrar no meu relatório, uma tabela, um gráfico, etc. E o Page Footer seria o rodapé, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abaixar um pouquinho aqui, esse campo aqui de Details, e no meu Page Header eu vou inserir o logo da FAEX, tá? Ou seja, no cabeçalho do meu relatório eu vou inserir o logo da FAEX. Então eu posso abaixar aqui um pouquinho o Details, aumentar aqui um pouquinho o Page Header, e aqui onde eu tenho o objeto figura, eu vou desenhar um retângulo aqui, tá? Dentro desse retângulo eu vou clicar com o botão esquerdo, selecionar propriedades, e em Picture eu vou selecionar o logo da FAEX. Primeiro ponto, gente, esse cara não aceita imagens do tipo PNG, tá? Então, se o seu logo aí da faculdade estiver com o formato PNG, você precisa converter para JPEG, tá? Professor, como é que eu posso converter um logo do tipo PNG para JPEG? Só jogar no Paint e do Paint você soma como JPEG, tá? Bom, quero colocar o logo da FAEX aqui no meu cabeçalho. Vou colocar uma label aqui também, né? Ou seja, colocar um texto aqui. Então vou criar uma label e em propriedades, e aonde está caption aqui eu vou colocar histórico
nível tanque, tá? Vou alterar a fonte aqui para preto e vou colocar o tamanho 20. Vou até aumentar um pouquinho o meu relatório aqui, ó. Se eu passar o mouse bem na borda, ele permite que você clique e arraste, né, para você poder aumentar o tamanho da caixa aqui de texto, né? Vou diminuir um pouquinho. Vou tentar dar uma centralizada. Aí, mais ou menos assim, tá? Bom, eu quero visualizar essas informações, tá? Vamos ver se ficou legal. Será que ficou interessante? Será que ficou bonito? Será que ficou bem diagramado esse layout? Bom, você pode visualizar. Só que antes de visualizar, gente, a gente precisa fazer algumas configurações de margens, tá? E impressora. Então você vem aqui, ó, em configurar relatório, nesse botão aqui, configurar relatório. As margens, gente, eu vou colocar aqui 360, tá? Por que 360? Para não ficar muito no meio, centralizado. Então vai dar um espaçamento aqui para eu ganhar espaço no meu relatório. Todas as margens aqui eu vou colocar 360, tá? Em Print Settings, qual que é o Paper Size? Bom, o Paper Size eu vou colocar definido pelo usuário, tá? Eu vou deixar aqui que é o padrão da A4, tá bom? Então eu vou colocar aqui o Custom Paper Size e vou deixar aqui no padrão da folha A4, tá? Orientação, vou selecionar aqui como retrato, tá? E os tamanhos eu vou deixar o padrão aqui, que é um padrão da folha A4, tá ok? Não deixa no padrão da impressora não, senão pode dar erro. Então deixa aqui, ó, User Defined, né? Pode deixar aqui, ó, User Defined, né? O tamanho padrão da A4. E a orientação aqui deixa como retrato, tá ok? Vou dar um ok. Se eu quiser visualizar, é só clicar aqui em gerar relatório, tá? Aqui ele pede para você uma data inicial e uma data final, justamente porque, inclusive, está errado o nome da minha variável aqui, tá? Ó, eu vou lá na minha consulta porque eu errei o nome eu coloquei com 2 L's aqui, né? É a data final, ó, coloquei com 2 L's aqui. Vou dar um ok. Vamos lá, gerar relatório. 43/18, né? Data final. Bom, isso aqui é uma pré-visualização do seu relatório, né? Se fica legal para você isso daqui, ó, aqui ele está imprimindo 3 páginas, tá, gente? A gente pode mexer nisso daqui, tá bom? Então a gente vai mexer no layout, mexer nesse camarada aqui daqui a pouquinho, tá? Ele está imprimindo aqui 3 páginas, está um pouquinho grande, na verdade, né? Bom, vamos trabalhar aqui no relatório, depois a gente ajusta isso daqui, tá? Bom, inserir então o histórico, nível do tanque. Agora, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir os campos de dados, né? Então, como que eu posso inserir os campos de dados? O primeiro campo de dados que eu quero inserir aqui é esse E3 Timestamp, tá vendo? E3 Timestamp. Então, quero mostrar essa coluna aqui, né? Que é a minha coluna de data e hora. Essa minha coluna de data e hora, ela está configurada minha consulta 1. Então, qual que é o nome que nós colocamos nela? Data underline hora, né? Então, o que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, campo de dados, defino aqui um tamanho, né, para esse campo de dados, e aqui em propriedades eu tenho o data field. Data field, eu coloco aquele nome daquela coluna que eu mostrei para vocês, no caso aqui, ó, data e hora, tá? Quando eu fizer isso daqui, gente, e gerar um relatório, olha só o que vai acontecer. Ele mostra para mim a data e hora, né, do meu relatório aí, tá? Deixa eu colocar em mais páginas. Ó, ele mostrou. Só que vocês perceberam que ficou bem espaçado isso daqui? Tá muito espaçado esse cara aqui, né? Tá feio, né? Então como que a gente faz para poder melhorar esse espaçamento aqui? Tá aparecendo a data e hora bonitinho, mas tá espaçado, tá feia pra caramba, né? O que você faz? Vocês selecionam aqui a opção Details, vai em propriedades, e aqui só tem o Can Shrink, você coloca como True. Como você coloca o Can Shrink como True e dá um OK, olha só, melhorou, né? Ó, já agrupou aqui pra mim a data e hora, né? Com um pouquinho mais, de forma mais bonita. Concorda comigo? Já tá agrupado bonitinho, né? Agora o que eu tenho que fazer?
eu tenho que fazer o mesmo processo, só que neste caso aqui, gente, com o campo de o nível do tanque, né? Então eu vou pegar aqui mais um campo de dados, né? Eu vou criar ele aqui, propriedades, data field, ele vai ser o campo nível. Lembrando que o nome desse cara aqui, tem data field, tem que ser o mesmo nome que você associou lá na consulta. Então, no caso aqui, para mostrar o nível, tem que chamar o título nível, né? Olha só, vou colocar aqui uma pesquisa. Olha aí, bonitinho, né? Funcionando, que é uma beleza, tá? Ah, professor, eu quero colocar o nome de uma coluna aqui, né? Aqui só tá aparecendo texto. Como que eu faço para colocar uma coluna? Gente, eu acho legal vocês fazerem assim. Não tem um campo page header, que é o campo de cabeçalho? Então vocês podem inserir uma label aqui, ó. Vamos inserir uma label, tá? Nessa label, eu posso colocar, por exemplo, aqui o caption. Data, hora, né? Posso alterar o tamanho da fonte, sei lá, vamos colocar 14. Back color, vamos colocar aqui, por exemplo, um cinza, né? Vamos ver como é que tá ficando. Ó, apareceu aqui data e hora, tá vendo? Deixa eu ver se ele altera aqui o back color. Aqui, o backstyle tá transparente, né? Vamos colocar normal. E alinhamento, vamos colocar no centro. É uma pena que ele não alinha. Ah, tá. O alinhamento na vertical e o alinhamento na... Aí, agora sim, ó. Ficou legal, tá vendo? Ó. Data e hora. Ó, olha só. Acho que inclusive ficou até grande isso daqui. Vou até diminuir um pouco. Vamos ver. Posso diminuir mais um pouquinho. Assim parece que fica interessante. Então ficou aqui um campo de data e hora. Vou abaixar um pouquinho aqui o meu campo cabeçalho, ó. Vou arrastar até um pouquinho ele para ganhar espaço. Lembrando que nas propriedades aqui, o alinhamento eu estou colocando na horizontal no centro e na vertical no centro, com uma cor cinza, tá? E o tamanho Arial 14. Vou colocar Arial 12 aqui, tá, gente? Um Arial 12 para não ficar muito grande. Vamos ver. Ó, até que ficou interessante, né? Agora nós precisamos inserir aqui um campo... Inclusive, eu vou até diminuir um pouco. Propriedades. O alinhamento aqui eu vou colocar no centro. Ó, tudo aqui eu vou colocar no centro, tá? Centro. Vamos ver como que ficou. Aí, ficou bonitinho agora. Agora eu preciso colocar aqui uma coluna chamada nível, né? Só para ficar interessante. Acho que eu vou copiar e colar, tá, gente? Vou copiei, colei. Inclusive, ele até atrapalhou um pouquinho aqui o meu details. Aí. Vou colar aqui na coluna nível. Vou arrastar um pouquinho, dar uma ajeitada aqui. Minha coluna nível eu vou diminuir um pouco. Propriedades. Vamos colocar aqui como nível, né? Vou diminuir mais um pouquinho aqui para não ficar muito grande. Lá no meu data field, eu vou colocar também alinhamento no centro, tudo alinhamento no centro. Aqui eu só estou estilizando, tá? Vamos ver como que ficou? Olha só. Agora parece que ficou chique, né? Agora ficou um negócio legal. Ó, então ficou aqui um campinho de data e hora e um campinho de nível, né? Você pode estilizar mais esse cara? Pode, né? Você pode colocar uma cor de fundo? Pode. Pode mexer no tamanho da fonte? Pode. Enfim, eu vou deixar assim, porque eu acredito que em termos de layout, eu acho que é o suficiente, né? Eu acho que já está um layout bem legal aí, né? Então dá para perceber que eu tenho aqui um campo de data e hora, eu tenho um campo aqui de nível, né? Então acho que assim já é o suficiente em termos de layout, né, gente? Acho que assim já vai ficar legal, tá?
Ah, eu quero colocar mais um centro, professor. Tá bom. Você pode modificar o relatório do jeito que você achar melhor, tá? Bom, então eu acredito, gente, que em termos de layout é isso aqui. Eu não vou ter muita... Eu acho que é o suficiente, né, em termos de layout. Agora, gente, o que nós precisamos fazer é colocar um botão aqui na área de trabalho, né? Aqui eu tenho um botão de pesquisar, que é para pesquisar, mostrar aqui na tabela e mostrar aqui no gráfico. Mas é interessante eu colocar um botão aqui na minha área de trabalho. E o botão, eu vou escrever assim nele, ó. Vou colocar um botão aqui em Caption, vou colocar assim, ó, gerar relatório. Relatório, tá? Vou colocar tabela, porque numa próxima aula, né, eu vou ensinar vocês a como gerar o relatório em formato de gráfico, né? Então, esse botão aqui, gerar relatório em formato de tabela, é para mostrar o relatório em formato de tabela mesmo, do jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Bom, dentro desse botão eu vou colocar um script, né? Quando ele clicar, e eu vou pegar esse script aqui, ó. Vou explicar para vocês o princípio de funcionamento desse script. Bom, primeiro, se o campo data inicial e data final for diferente de vazio, aí sim eu executo o meu script. Caso contrário, eu coloco uma mensagem, né? Defino uma data mínima e uma data máxima, tá? Logo depois, eu crio uma data inicial e uma data final com a função converter para data, né? Então eu pego as informações aqui dos campos data inicial e data final, né? Ou seja, desses textos aqui, ó, desse campo aqui, desses dois campos, data inicial e data final, e faço uma conversão para dados do tipo datetime, né? Ou seja, dados do tipo data. E armazeno em duas variáveis, chamada data inicial e data final, tá? Logo em seguida, gente, eu vou criar uma instância de um relatório. Então, vou chamar uma instância do objeto relatório nível e carrego esse objeto que eu acabei de criar aqui, ó, relatório nível, tá vendo? Então esse application.loadReport está carregando o meu relatório nível aqui nessa instância chamada relatório nível, tá? Logo em seguida eu vou criar uma consulta e essa consulta está baseada, né, neste relatório nível, tá? Ou seja, esse objeto de consulta está amarrado em relatório nível, tá? Qual que é o nome da consulta? Consulta 1, ok? Logo em seguida, eu vou definir dois valores para as variáveis aqui, data inicial e data final, dentro do meu SQL. Professor, quais são essas variáveis? Essa daqui, ó, data inicial e data final, tá vendo? Ó, data inicial e data final. Ou seja, eu vou atribuir a informação da data inicial e da data final, que eu captei aqui dos meus dois text box, nessas duas variáveis da minha query ali do SQL, tá? E, por fim, né, eu vou mostrar, ou seja, dar um gerar relatório, tá ok? Vou gerar o relatório. Basicamente é isso, gente. Vamos ver se está funcionando? Ó, tem um errinho aqui na linha 18. Tá faltando acho que um end if aqui, tá? Ah, tá faltando um end if aqui. Tá faltando um end if. Deixa eu ver se não tem nenhum erro. Bom, a princípio não. Vamos lá. Data inicial, gente. Vamos pegar aqui do dia 3/5/2020. Dia 3/5/2020. Que horário? Às 19h43. 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 E eu vou até 19h43:16. Tá? 19h43. E aqui às 16. Vamos dar um pesquisar aqui para ver se ele vai mostrar bonitinho. Que ele não mostrou. Vamos colocar aqui a 17 para ele mostrar o 34 também. Aí. Então ele mostrou tudo 23 e mostrou uma informação aqui com 34, a última deles. Mostrou para mim aqui no formato de tabela, mostrou aqui
o meu gráfico, né? Agora vamos ver se o relatório deu certo. Vamos clicar aqui em gerar relatório tabela, tá? Olha só, gente, automaticamente já gerou aqui para mim o meu relatório, né? Se eu quiser vir aqui, ó, posso colocar um print, escolho a impressora, vou dar um imprimir. Vamos ver se vai imprimir certinho. Imprimiu, gente. Imprimiu bonitinho aí, tá? Histórico nível do tanque. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a minha folha. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Histórico nível do tanque. Olha só. Esse é o meu relatório, aqui, né? E aqui o meu relatório impresso. Tá vendo, ó? Histórico, nível do tanque, que acabou de ser impresso aqui. Imprimiu certinho, né? Conforme eu configurei lá no Ellipse C3, ó. Bonitinho aqui, tá vendo? Ou seja, tá tudo funcionando perfeitamente, né, gente? Eu posso vir aqui, ó, vamos colocar 45, vai? 45. Na hora que eu coloco 45, ele vai buscar todos os dados. Na hora que eu colocar aqui gerar relatórios, ó, ele gerou um relatório maior, tá vendo? Ele já pegou aqui até a página 34, tá vendo? Aliás, até a última informação foi 19, 43 e 26. No meu banco aqui, 19, 43 e 25, é 26 praticamente aqui, né? Certinho, ou seja, o meu objeto de histórico, né, em formato de relatório, já está pronto. E, gente, você pode customizar esse relatório do jeito que você achar melhor, tá? Eu quis fazer agora um em formato de tabela, mas você pode colocar relatório de alarmes, pode colocar relatório de processo, enfim, tá? O que eu quero que vocês façam para mim em termos de tarefa avaliativa, né, para essa semana? Essa semana, gente, eu quero, primeiro, um relatório, né? Aqui nós temos a tela de pesquisa de dados, né, de processo. Você já tem essa tela de pesquisa de processo com os dados históricos em formato de gráfico, já tem tudo pronto. Eu quero que vocês adicionem, gente, o que? Este botãozinho aqui de gerar relatório em formato de tabela. Então, eu quero que vocês criem para mim um relatório de processo. No meu caso aqui é o nível do tanque, né? No caso de vocês vai ter o tanque 1 e o tanque 2. Então vai ser um outro relatório personalizado, né? Com o tanque 1 e tanque 2. E eu quero também um relatório de alarmes, né? Então vocês não tinham lá vocês não criaram para mim uma telinha para trabalhar com pesquisa, né? De alarmes históricos, ou seja, fazer uma pesquisa de todos os alarmes que estavam salvos no banco de dados. Lembram lá que vocês tinham feito para mim algo desse tipo? Então, vocês vão criar para mim um objeto de histórico de alarmes, tá ok? Aliás, um relatório de alarmes e um relatório de processo. O processo é do tanque, né? E o de alarmes é dos alarmes propriamente dito, tá ok? Preciso criar tela nova, professor? Não, não precisa criar nenhuma tela nova, tá? Vocês podem apenas acrescentar o botão de geração de relatório, tá ok? Bom, essa será a tarefa avaliativa dessa semana, tá bom? Semana que vem, gente, nós vamos dar continuidade no estudo dos relatórios, tá? Só que eu vou ensinar vocês a como inserir gráficos, né? Então você pode imprimir o gráfico também, né? E também eu vou ensinar vocês a como transformar esse relatório em formato PDF e TXT e também Excel, tá ok? Bom, gente, a aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um forte abraço.